Olá! No Essência de hoje eu te faço lembrar de uma questão na época de Jeremias, onde o Senhor dizia que a palavra dele havia sido substituída pela palavra dos homens, pela opinião dos homens e por tudo aquilo que os profetas e os sacerdotes diziam. E hoje é muito comum acontecer isso. As pessoas substituem a palavra de Deus, a soberania de Deus, da palavra dele, por opiniões próprias, por questionamentos próprios e por limitações próprias. Nós não podemos jamais permitir que a palavra de Deus ela esteja em uma situação dentro de nós misturada com todas as nossas mazelas, com todas as nossas dúvidas, com todos os nossos questionamentos e procurar, por meio de estudo de toda essa complexidade humana, fazer com que a palavra de Deus fique contaminada dentro de você, porque a palavra de Deus jamais será contaminada. Mas aquela palavra que entra dentro de você e do qual você não a vê com a soberania que precisa dar a ela, e muitas vezes você a tem como uma palavra, mais uma opinião, e não como o decreto absoluto de Deus, o que acontece? Você começa a perceber que a palavra de Deus não tem poder na sua vida. Por quê? Porque ela não transforma você. Porque ela vem à sua vida não para fazer parte, não para somar, não para aderir, não para simpatizar com aquilo que há dentro de você. Mas ela vem dentro tanto da minha vida quanto da sua vida para fazer guerra, para lutar contra, para colocar os nossos conceitos, preceitos humanos de uma maneira subordinada a ela, porque ela é soberana. Quando em Lucas 5:5 Pedro havia trabalhado a noite toda e não apanhou nada, por mais experiente que fosse, por mais habilidade que tivesse, ele ouve a palavra do Senhor Jesus e dentro de Pedro havia um cansaço físico. Dentro de Pedro havia um cansaço emocional, pois ele havia trabalhado e não havia pescado um peixe sequer. Ele estava em uma situação de frustração. Mas Pedro ele teve uma habilidade muito rara nos dias de hoje. Ele conseguiu separar a palavra de Deus do contexto humano que ele vivia. E ele disse assim para o Senhor, quando ele recebe a ordem, ele ouviu a ordem, Pedro, vamos lá, vamos lançar as redes. E ele disse, Senhor, eu trabalhei a noite toda e eu não apanhei nada. E ele diz assim, olha, mas sobre a tua palavra, em Lucas 5:5, a parte B, lançarei a rede. Então ele entendeu que a palavra de Deus não poderia, naquele momento, ser contaminada por todo o contexto do qual ele estava vivendo. Frustração, cansaço, e é o que acontece nos dias de hoje. As pessoas elas ouvem a palavra de Deus e rapidamente elas já colocam a palavra de Deus num contexto humano. Elas misturam a palavra de Deus dentro de sua probabilidade, seu achismo, sua opinião e toda a sua habilidade ou não habilidade. E então a palavra de Deus ela fica ali diminuta, ela fica ali infrutífera, ela não tem fertilidade. Então a palavra de Deus para você e para mim, ela deve estar de uma maneira soberana. Não importa o que você vive, a palavra está dizendo. Não importa o que você está sentindo, o que você está achando, que os seus olhos humanos estão enxergando. Você precisa olhar para a palavra como absoluta. Porque se você trouxer a palavra a nível humano, misturando-a dentro do seu coração, quando você for empenhar sobre ela a sua fé, a sua credibilidade, você não vai, porque você vai observar nela que tem resquícios seus. Então a palavra de Deus ela tem que ser limpa. Ela tem que estar a uma altura soberana e você deve chegar até ela e não ela descer até você. Ela não pode descer às raias da sua humanidade, da sua falibilidade, dos seus conceitos, questionamentos. Somos nós que temos que subir até a palavra, alcançarmos a nobreza da palavra, a excelência da palavra. Então, quem sabe a palavra de Deus, você ouve e você diz, e a palavra não está mais tendo efeito na minha vida. O problema não é a palavra de Deus, o problema é o que você tem feito com a palavra de Deus. O Senhor tem te alimentado, tem te sustentado, tem chegado até você com a palavra dele, mas o que você tem feito com a palavra?
Então, muito cuidado com a palavra que você tem misturado com a sua humanidade. Amanhã você pode precisar dela, da soberania dela, do poder dela e da nobreza dela, e você não vai ter tudo isso porque você contaminou toda essa estrutura soberana da palavra. Então eu deixo aqui um conselho para você. A palavra de Deus, ela tem que ser soberana sobre a sua vida. Você não deve trazê-la para o seu contexto humano de uma forma negativa e comprometedora. Ela deve estar acima para que quando você precisar do poder da palavra sobrenatural, você consiga crer em uma palavra que sai de Deus e que não está dentro do seu contexto, numa situação de contaminação. Que Deus te abençoe. Não contamine a palavra. Permita que ela fique no trono. É o lugar dela. Deus te abençoe. Até o próximo Essência.